Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui com o programa Pra Que Contabilidade? Confirmando, né, que o nosso conteúdo é extremamente informativo. Se todos vocês pudessem nos acompanhar nas plataformas digitais, e os entrevistados são realmente escolhidos a dedo, vocês podem ter certeza, como eu sempre digo, todo mundo precisa dessa área, precisa ter o consultor contábil. E eu vou provar isso para vocês com essas entrevistas assim, que são realmente imperdíveis. Hoje tive o prazer, já eu fiz o convite para o nosso amigo Lucas, é o nosso especialista em startup, e que ele vai nos dizer aqui realmente como devemos ter sucesso nessa área. Lucas, muito bom dia para você. Cara, Obrigado pelo convite. ótimo. Eu queria que você explicasse um pouco para nós, além da sua, a nível de formação e etc. Contasse a sua história antes de você entrar nesse cenário de startup. Maravilha, obrigado aí pelo convite. Cara, a minha história é bem simples, né? Comecei a minha carreira de empreendedor ainda na faculdade, fiz engenharia aqui em São Paulo, na Poli. Fiz engenharia mecatrônica, desenvolvimento, controle e tudo mais. É, Montei a minha primeira empresa ainda quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, onde a gente importava equipamentos eletrônicos. Era uma empresa super convencional, Certo. tradicional, né? Que todo aluno queria fazer. Que nenhum queria fazer, né? Tirando a nossa É, turma, os que iam para o mercado financeiro, poucos iam para engenharia de fato, e menos ainda aqueles que queriam abrir o próprio negócio ou ter, né, a própria empresa. Fiquei com isso, acho que 3 anos. Meu irmão fez também engenharia, fez engenharia civil. Quando ele se formou, a gente abriu uma construtora também, mas uma empresa certo. super tradicional, Sim, sim. aí, ainda mais no cenário paulista, né? É, de empreendedorismo. E ficamos com essa construtora até ali meio de 2014, 2015, quando começou a Lava Jato e o mercado de construção civil pareceu que evaporou do dia para a E noite. ser desbancado aí, né? Total, total, né? Eu, na época, fazia mestrado, já tinha um estudo bem avançado de alguns sensores que eu desenvolvia, voltados para o agro, né? Eram Certo. sensores para sistema de crescimento de plantas, ajudar no sistema de controle mesmo, né? E com a oportunidade de falar, poxa, eu tinha uma construtora que estava indo muito bem, mas o mercado apontava para um cenário muito ruim. A gente viu nos anos seguintes que foi, assim, Estavam certos, né? 2015, 2016 foram anos terríveis para quem tinha a construtora, né? Ligado ou não a Lava Jato, tanto faz, o mercado inteiro evaporou, né? E então a gente tinha um caixa interessante, tinha uma oportunidade para aplicar aquilo que eu estava desenvolvendo numa coisa nova, Uhum. né? E então surgiu ali a janela de oportunidade perfeita para eu criar a minha startup, né? Certo. Então a gente buscava ali um modelo escalável, aplicando tecnologia em um sistema produtivo. Não era nada convencional. A gente trabalhava com uma tecnologia chamada aeroponia. Basicamente a gente plantava no ar. É uma né? coisa que dificilmente nós É difícil de ver, é difícil de ver. imaginar, né? Como seria isso, né? Olhando a foto, você fica. Né? Depois você deixa uma foto para a gente Deixa, postar deixa, lá, claro. para o pessoal entender o que, que É, realmente de fato a gente quer para dizer. você ver a parte engraçada da coisa, né? A gente plantava batata, né? Batata, com certeza, no conceito, na cabeça de todo mundo, é aquela Ah, coisa que você planta na terra, sim, ponto, né? A gente ganhou um prêmio na França, alguns anos depois, onde na minha apresentação a gente até fez uma brincadeira, porque batata em francês é pomme de terre, né? com Então é a maçã da terra, né? E a gente falou que, olha, a nossa tecnologia era tão impressionante que a gente transformava até a língua francesa de pomme de terre virava pomme de l'air. É, Enfim, foi uma trajetória bem bacana. E como qualquer startup, Uhum. né, tem lá o seu estágio inicial. Nosso estágio inicial
foi feito totalmente com recurso próprio, né? A gente fez o bootstrap da ideia, depois que ela pegou um corpo e ela de fato poderia ser testada, botada ali à prova, convenci os meus sócios de fato montar um MVP. Né? Então a gente montou, levou um certo tempo para isso, ele ficou pronto em 2016. Né? E de 2016 até 2021 eu vivi assim, um ciclo de startup muito interessante. A gente desenvolveu o MVP, a gente começou a desenvolver o mercado em si, entender o que a gente estava fazendo, pivotamos muitas vezes, né? Entendemos de fato, em algum momento dessa jornada, qual era o problema que a gente estava atacando, qual era a solução que a gente estava propondo de fato. Passamos por rodadas de investimentos, recebemos investidores, né? No final de tudo, a gente acabou morrendo, né? Mas antes disso, Lucas, vocês tiveram assim, outras premiações em outros, sim, outros a gente países? ganhou prêmios aqui no Brasil, ganhamos prêmios fora, prêmios interessantes dentro ali do circuito combate à fome, por exemplo, né? Na FAO, tecnologias empregadas no conceito de combate à fome, redução de insegurança alimentar, né? E fizemos uma trajetória muito, muito bacana, muito bonita, né? Eu tive em lugares como o Zimbábue, Etiópia, a convite do ministro da Agricultura de cada um desses países para discutir a aplicação da tecnologia lá. O Covid atrapalhou bastante o cenário, né? A gente tinha algumas coisas encaminhadas para acontecer, com o Covid mudou tudo. E no final ali de 2021 para o começo de 2022, a gente acabou encerrando. Entendi. E acho que foi isso que eu vi alguma coisa, né? Você falou em batata, suspensa, não sei o quê. Chegaram a passar no Jornal Nacional, coisa do gênero? A gente teve uma matéria bem bacana. Então aliás, vocês mesmo. Foram. A gente passou... Foi interessante, na época eu dava aula numa faculdade no interior de São Paulo e à noite, e a matéria saiu enquanto eu estava dando aula, meus alunos acompanharam, alunos de agronomia, então o tema foi super bacana, né? Foi numa sexta-feira à noite, excelente. A matéria muito boa, aqueles que quiserem ver, é só jogar no Google batata em cacho. Em cacho? Igual cacho de uva, põe lá JN e tudo mais, vai ver a matéria, porque foi um dos primeiros momentos que a gente entendeu a importância de saber comunicar o que a gente estava fazendo, né, para o público certo. Então, aquele repórter que fez a matéria, ele conseguiu traduzir toda a parte complexa que a gente fazia, né, numa linguagem tão simples. E a partir dali, foi tão interessante como ficou mais fácil explicar o que a gente fazia para as outras pessoas, tendo visto ou não a matéria, né? Mas mais um aprendizado ali no meio da esteira das coisas. Porque muitas vezes pode ser extremamente técnico, né? A linguagem que fica difícil, o próprio entendimento. Muitas vezes a gente estava explicando coisas técnicas, parecia magia, né? Porque eu estou plantando... Bom, todo mundo que está considerando... Eu devo ter sido uma das primeiras pessoas no mundo, ou uma das poucas pessoas no mundo, que primeiro plantou uma batata no ar do que na terra. Sim. Né? É uma coisa assim que, poxa, ninguém consegue imaginar uma situação dessa, né? É engraçado, é engraçado. Foi uma experiência bacana, né? Mas a trajetória inteira nossa, eu acho que trazendo aqui para o cenário, né, do que foi importante, né, aprender nessa jornada toda, cara, a startup só está viva, né, porque consegue respirar. Sim, é o oxigênio. Porque tem puro, o oxigênio. Né? O oxigênio é grana. É vida. Então, assim, no nosso conselho lá, falava-se muito, né? Um dos conselhos falava muito, isso ficou bem marcado para mim, que a gente pode ficar alguns dias aí sem comer, alguns dias, algumas horas, sem tomar água, mas a gente fica alguns segundos só sem oxigênio, depois a gente morre. Né? E para uma empresa, qualquer empresa, né? Especialmente para uma startup que tem ali a pista, né, bem definida de onde ela acaba, né, o oxigênio da empresa é o dinheiro. Né? Então, o dinheiro não aceita desaforo, a gente aprende isso muito bem. Né? Ainda mais quando você trabalha com recursos de investidores.
né? Eles podem não ter sido parte do negócio quando o negócio nasceu, mas eles foram parte importante para o negócio se desenvolver. Eles poderiam se dizer que seriam os padrinhos, né? Podemos dizer assim? Padrinhos muito bons, Muito né? bons, Alguns que né? põem a mão na massa, assim, outros que só colocam recurso, mas tentam de toda forma fazer com que a coisa vá para frente, porque aí ele, né, tem o benefício do que acontece, né? E assim, era uma coisa que eu sempre respeitei, dando certo ou dando errado, Mas tem que ter que faz parte essa de qualquer consideração negócio, né? e dar valor Sim, para com certeza. o que foi agregado, né? É. E até eu cheguei a linkar alguns itens aqui, Lucas, até de algumas pessoas que me passaram, né? Saber que você vinha, Uhum. então choveu de perguntas aqui Pô, para legal. gente e tivemos que selecionar alguns tópicos que nós julgamos bem importantes para você tentar nos esclarecer aqui da sua melhor forma. Você é a Tá. pessoa mais capacitada para isso, né? Maravilha. Então, me perguntaram o seguinte, né? Qual que é a importância da contabilidade para essas startups, Bom, né? Que hoje a gente tem. isso é muito bacana, né? Na minha startup, eu não era o CFO, não Uhum, cuidava dessa parte, eu era o CEO, tinha que ter, obviamente, a noção de negócio em si, mas não isso muito direcionado. Mas com a experiência que a gente acompanhou, né? A importância da contabilidade numa startup. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa tecnologia de fronteira. Eu estou entrando num mercado que não existe, ou ele existe, eu estou mudando, eu estou causando um impacto, aí, né, não deixando de ser um clichê, por exemplo, o Uber, né? uhum. É o novo, né? O que que o Uber faz, né? Que classificação eu vou encaixar aquele tipo de coisa que o Uber faz? Ele está prestando um serviço, ele está vendendo algum tipo de produto, ou dentro da prestação de serviço, ele está fazendo um serviço direto, um serviço indireto, é um transporte que ele está fazendo uma ligação entre uma pessoa e quem de fato vai transportar, né, Sim. aquela pessoa. Então, assim, quando você começa e trabalhar, né, nessas quebras de fronteira, né, essas quebras de paradigma com um mercado novo ou uma transformação de um mercado já existente, tudo que é convencional entra em parafuso. Né? Ok. N perguntas, né? N perguntas aparecem. Então, assim, você tem normalmente mais perguntas do que respostas. Sim. Né? A contabilidade é importante? Poxa, eu vou montar um meu modelo de negócio. Se eu for por um caminho onde, olha, por esse lado que existe, eu aplico A, eu tenho um impacto. Se eu aplicar Sim. B, eu tenho outro impacto. Se eu aplicar C, eu tenho outro impacto. Onde eu tenho que tentar me encaixar num cenário que não existe, mas eu tenho que me Sim. aproximar de algo que existe para a coisa ficar benéfica para mim. Bom, isso funciona até que se prova o contrário. Até alguém vai lá e mude a lei, mude a classificação e te encaixe de uma outra forma, né? Você pega o sonho de valsa não é bombom, o sonho de valsa é um waffle. Sim. Porque numa estratégia de contabilidade é mais barato você pagar o imposto de waffle do que Do que o... de chocolate. Exato. Onde eu Né? falo que muitas vezes o consultor contábil ele tem que entender, não profundamente, mas ele tem que ter esse entendimento dessa ideia que você está querendo criar Uhum. para poder te direcionar para bons caminhos, tributos e etc. e tal. É exatamente assim que É funciona. exatamente assim que funciona. Mercados novos que aparecem dentro desse cenário. Nós mesmos utilizamos uma startup que fazia o serviço de CFO as a Service. Certo. Né? Para coisas mais complexas, onde você precisava de uma equipe maior. E a startup não tem uma equipe grande, né? Com certeza. Você tenta fazer o máximo que dá com o mínimo que você tem. Uhum. Né? E criava ali uma série de estruturas muito interessantes, um apoio muito interessante, como um serviço ao invés de você ter uma equipe. Né? Então, isso ia além de uma consultoria contábil Uhum. convencional, né? É, Para uma linha onde a própria estrutura deles era uma estrutura diferente e nova, sim. né? Aplicado normalmente para outras startups, né? Foi também uma experiência interessante que a gente acabou vivendo. Mas pensa uma coisa. No nosso caso, a legislação brasileira à época não previa que era possível plantar no ar. Todo o desenho da legislação era feito para um sistema natural.
né? Batata planta leva um determinado tempo para se desenvolver na terra. Tem todos os contaminantes que a terra, né, deixam expostos. E quando a gente criou o que a gente criou, não existia nada parecido. Pelo menos em legislação. Sem dúvida. Eu tinha um tamanho de ciclo diferente, né? Eu falava de múltiplas produções em um ano, né? Dentro de uma janela onde no Brasil você produz 2, no máximo 3 vezes. A gente produzia 3, Que 4 seriam vezes. essas mais conhecidas como safras, Sim, né? sim. A Ou gente entre fugia safras, a né? gente fugia da safra, né? Uhum, Se quisesse, eu teria produção absolutamente todo dia, né? entendi. Então, todo dia plantando, todo dia colhendo. Isso não era previsto em lugar nenhum, né? O sistema era bem fechadinho, bem definido para uma safra. Tipo assim, tem que sair fora É. desse paradigma. E também o que acontecia ali em torno de impostos e definições, né? Eles eram muito estranhos, Sim. porque o que eu fazia não era o que estava previsto, né? Eu não era É o que um tem que Uber, né? tentar Mas aproximar o máximo possível dessa é, linha, né? no De final, raciocínio. no final eu gerava um produto conhecido, né? Mas esse produto conhecido não era um produto normal. Sim. Então a gente adaptava para lugares que eram para nós mais interessantes. Uma coisa que aconteceu muito legal, né, nesse processo todo é que a gente teve muito ajuda, né, ou nós demos muita ajuda ao próprio Ministério da Agricultura aqui do Brasil para ajudar a implementar as coisas que estavam previstas na lei, na legislação antiga, nas instruções normativas antigas, a um cenário novo com tecnologia, Sim, para dar né? aquela abertura, né? Entendi. E tem assim também uma outra história, o Lucas, a contabilidade e captação de investimentos, né? Uhum, É uma pergunta assim também de um seguidor, que é aspirante empreendedor. uhum. Ele diz o seguinte: como a contabilidade pode ajudar uma startup a conseguir investimentos e o que você pode nos auxiliar? A contabilidade ela pode ajudar você a conseguir investimento, eu diria um pouquinho diferente. Sem a contabilidade você não consegue investimento, né? Certo. Num cenário sério, meu caso, né? Mas que aplica em diversos dentro do seu plano de negócio, você tem que definir exatamente, né, as suas teses. Sim. Então, Senão você não vai convencer. a sua tese contábil faz parte da sua tese dentro do modelo de negócio. Então, não adianta nada eu montar um modelo de negócio e o negócio só para de pé se eu tiver numa classificação A. Se por Certo. acaso mudar o entendimento, a classificação virar B, o negócio não para de pé. Acontece, Uhum, né? entendi. Podemos dizer assim, né, para as pessoas entenderem bem, que você teve uma excelente ideia, mas uma execução ruim, Sim, se você tiver uma né? No caso da execução, execução. a parte que quem administrou Ah, a mas ideia. pensa nesse próprio negócio do. Vai, pega o bombom e o waffle lá, Certo. né? O meu negócio só para de pé se eu vender o waffle. Se alguém olhar para aquilo e falar que é bombom, o meu custo de produção e mais o imposto que eu pago, mais tudo que está envolvido com isso, por conta dessa mudança de classificação, eu não tenho margem para vender. Sim. Então, o meu negócio só para de pé se ele for waffle, não se ele for bombom. E E aí, aí, se compra-se a eu vou ideia. buscar um investidor, eu vou buscar um fundo de investimento, seja lá quem for entrar, né, nessa venture junto, né, com você, se a sua tese mostra isso e ele olha, fala, olha, tem um furo aqui. Ou O uma. meu risco eu vou investir em você. A partir do momento que alguém, né, da Receita Federal olhar e falar, olha, você está pagando o imposto errado, você deveria pagar bombom e não waffle, acabou o seu negócio. Sim, Então, assim, eu consigo mensurar os riscos, eu consigo analisar o cenário, né, e dar uma visão completamente transparente para uma melhor tomada de decisão do investidor, certo. né? Eu acho que esse é Ah, o entendi. ponto, né? Então, a Perfeito, sua cara. tese, né, contábil está totalmente associada à sua tese do modelo de negócio. Então, podemos assim, andamos juntos e com força, né? Porque senão não Sim. vai dar pé. É. É uma outra questão, né? Outro item, aliás, é inovação e finanças, né? Uhum. Então, tem uma outra pessoa que nos pergunta aqui, que desse mundo, né, das startups, com a cultura e inovação
influencia a forma como vocês lidam com as finanças e a contabilidade no seu dia a dia? Com certeza, né? Eu dei o próprio exemplo lá daquela outra startup que criava um serviço que não era convencional, Certo. né? Então, analisar as finanças, analisar como que você vai utilizar aquele recurso, né? Com todo o cuidado, a delicadeza que tem que ter, Que tem né? que ter. Então, assim, a sua startup, você normalmente você tem o seu recurso em caixa, o seu oxigênio, né? Sim. E você sabe o quanto dele você vai gastando, né? Então, conforme a velocidade que você vai consumindo, você sabe a velocidade que você tem de vida, né? Acabou a Certo. pista, o avião não Acabou, já era. decolou, acabou. Certo. Entendeu? Esse é justamente o termo que usa, né? O runway, né? A pista que você tem, né? Então, quanto tempo você tem de vida? Eu tenho 5 meses, eu tenho 6 meses, eu tenho 7 meses. Por quê? Eu sei que depois de 7 meses, meu dinheiro acabou. Se nada acontecer, Deu. ou eu não tiver um investimento novo, ou eu começar a gerar uma receita e tudo mais, no 8º mês eu não tenho dinheiro, acabou. E o Morreu. negócio tá O fadado. negócio acabou e faz parte, Aham. né? Todo negócio inovador, tecnológico, que envolve, né, essas disrupções e modelos que não são convencionais, eles são aventuras Certo. no final do dia. Mas algumas aventuras são umas aventuras mais pé no chão, mais sérias, outras são muito mais Aventureiras. sonhos, né, do que de verdade. Mas todos eles têm a mesma necessidade. Você precisa Hum, trabalhar o seu recurso, né? Você precisa ter noção de quanto tempo esse recurso vai durar. Trabalhar às cegas, você não sabe nem quando você vai morrer, perfeito. né? Então, Entendi. eu acho que cobre bem aí, né? Tá certo. Ô Lucas, e É, uma outra situação, né? é, Contabilidade e expansão global. Sabemos muito as startups têm ambições globais. uhum. Como a contabilidade pode ser estruturada para suportar a expansão internacional? Tá, aí é um ponto Boa muito bom, pergunta. né? A gente chegou a estar nesse limiar aí do estar no Brasil e sair e tudo mais, acabamos não chegando né, de fato a Certo. isso, mas acompanhei, né, nessa jornada diversos outros amigos que acabaram expandindo, que montaram negócios fora, que no caso das startups, inclusive tinham operação em mais de um país, inclusive, né, mais 2, 3, 4 países. O saber contabilidade acaba se misturando nesse cenário com o entender a legislação local, Certo. né? Então, você entender a regulação tributária de cada país, além de outras, né, leis aplicadas a isso, é o que de fato vai entender se o seu negócio funciona naquele país, né? Então, assim, eu tenho um. Vamos voltar no Uber, por exemplo, né? Quando o Uber começou a expandir de um país para o outro, tinham países que era absolutamente impossível começar, né? Ele só conseguiu entrar de fato em alguns países quando a legislação desses países se modificou para entender Para que era um atendê-los, fenômeno né? global e que precisava ser transformado. Mas até que essa barreira fosse rompida, o negócio não poderia existir. Então, assim, vou planejar uma expansão global. É, eu vou enfrentar um problema regulatório. Então, vai que eu crio uma startup de clone de bebês. Sim. Poxa, eu acho que nenhum país hoje permite, mas se existir um país que permite, ou permite que eu faça pesquisas, não clone, mas pesquisas iniciais, eu vou escolher esse país ao invés de um país onde eu pegue, por exemplo, prisão perpétua se eu tiver qualquer pesquisa relacionada com isso. Não faz o menor sentido, Sem né? dúvida. Então, uma coisa é você ser inovador e você romper barreiras, a outra é você ser maluco, Correto. Tem que ter né? essa divisão, né? Até pode ser um pouco maluco, mas não Nem estica muito a tanto. corda. Nem tanto, né? Entendi, cara. Mas é uma Que confusão, é uma existe, né? mistura onde a contabilidade, no caso, faz parte do entendimento da regulação, e a parte, de fato,
de cada regulação tributária e sistema tributário local de cada país onde você pretende, né, fazer a sua expansão. É por isso que eu digo que sempre a contabilidade nunca vai deixar você. Não, Ela não. tem que andar junto de fato, Sim. seja ela em E qualquer linguagem. nesse caso, né, a consultoria contábil, ela é muito importante, porque esse estudo normalmente não é um estudo fácil, não é um estudo tranquilo, é um estudo custoso. Sim, Então, tendo apoio que possa fazer esse auxílio, você consegue de fato falar, não, beleza, eu consigo expandir agora para Estados Unidos, agora eu consigo expandir para o México, agora eu consigo expandir para a África do Sul. Enfim, eu preciso conhecer os cenários. tem que dar o pontapé inicial, né? Exato. Perfeito. E por esse caminho, né? A Uhum. tecnologia na contabilidade. Uhum. Falando nessa linha, né? Na tecnologia, como as novas tecnologias estão moldando o futuro da contabilidade, Uhum. especialmente em startups. Tá, vamos lá. Hoje eu acho que é praticamente impossível você ter uma startup sem fazer a sua gestão com algum ERP. Certo. Né? A gente utilizava um comercial, que também era uma startup na época, né? Sim. Outro nome, né? Outro nome, mas enfim, que fazia com que todos os nossos lançamentos eles fossem automatizados, com que todos os nossos lançamentos fossem categorizados dentro de uma estrutura pré-determinada e que fosse compartilhado com o nosso contador, que ia, de fato, registrar isso como deveria ser. Não é toda a startup que começa assim, né? Inclusive, muitas startups começam sem ser incorporadas, né? Sem, de fato, montar ali uma empresa que vai... que tem ali a sua estrutura jurídica definida. Mas uma vez que você cria, você não tem como escapar disso, né? Você começou a mexer com recurso, teve que, de fato, criar a empresa, e aí você saiu do estágio completamente inicial para já um primeiro teste de fato, é muito importante ter a coisa Bem alinhada, bem né? alinhada, bem registrada, bem organizada, ainda mais se você pensa em obter recurso, né? Então, você vai passar por uma rodada de investimento, você vai abrir o caixa da sua empresa. E se o seu caixa for um caixa que não está organizado, né, que não tem direção, o investidor vai olhar para aquilo e falar: você não está maduro o suficiente para Tá poder fadado receber esse ao recurso. fracasso, né? Lucas, realmente foi um prazer em tê-lo aqui, cara. Uma pena que a gente tem que encerrar. Eu Maravilha. queria que assim você dissesse aí nas suas últimas palavras, né, para finalizar o programa, Uhum, qual que você poderia dar para os nossos ouvintes, né, nossos uhum. amigos, um último conselho. Cara, tentem, né? Eu acho que a parte mais legal, de fato, desse processo todo foi, olha, eu tinha ali uma ideia, eu fiz o teste da ideia no papel, né? É muito mais fácil você falir uma empresa no papel, né, hipotética, do que você falir ela de verdade. Mas uma vez que você conseguiu ali ter essas definições iniciais, você tem o mínimo possível, cara, tira do papel. Faz o possível, mas tenta fazer isso com o mínimo possível de recursos, né? Tem muita gente, ainda mais indo para o lado de desenvolvimento de novas tecnologias, onde o empreendedor fala: olha, eu preciso ter isso para poder tirá-lo do papel. Às vezes você não precisa ter, você quer ter. É mais confortável se você tiver, mas você não precisa. Então tem muitos testes que você consegue fazer com coisas que já existem, com algumas entrevistas, com algumas validações que são mínimas para entender, olha, tô com essa ideia, né? Será que alguém se interessa por ela? Né? Olha, tá bom, a pessoa se interessou. Será que ela está disposta a pagar por isso? Ah, muito bem, a pessoa está lá disposta a pagar por isso. Quanto ela está disposta a pagar por isso? Né? Então, três perguntinhas básicas que você faz para aquilo que você está desenvolvendo, né? E você consegue entrevistar algumas pessoas, algumas empresas e tudo mais, para ver, olha, pô, parece uma ideia muito legal, eu até me interesso, mas eu não pago por isso. Ou, eu me interesso, eu pagaria por isso, se fosse, sei lá, R$ 1. Valor simbólico, né? Se for 100, eu não pago. Ficar esperando ter
oportunidades perfeitas, coisas completamente ideais, elas dificilmente vão acontecer, né? E ter a coisa perfeita, eu posso levar meses deixando ela perfeita para aí começar a testar. E aí eu fiz tudo, desenvolvi meu produto inteirinho em azul. E aí eu descobri que as pessoas só compram se ela for amarela. Eu produzi tudo, tá lá, pronto, entendeu? Ou eu defini tudo para que as pessoas utilizem isso num Chrome, né, desktop. Fiquei um ano desenvolvendo isso, tá perfeito. Só que a pessoa só consegue usar se for no celular, né? Então, isso se resolve com uma pergunta. Entender o teu mercado, entender quem é o teu cliente, né? Entender essa estrutura de o que eu estou fazendo como negócio. É um negócio que ele é uma solução para um problema, ele é uma oportunidade para uma visão, que são aspectos completamente diferentes, né? É muito importante. Mas, Entendi. em todo caso, tira ela do papel. Tipo, vai para frente. Ah, Né? Se você não testar, você nunca vai saber se ia dar certo. certo. Né? Entendi, sim. É aquela coisa, né, Lucas? A contabilidade é o mapa do tesouro para o sucesso dessas startups. Foi um prazer estar aqui contigo, cara. Maravilha. Espero que você já é de casa. Vem aqui na próxima, esteja à vontade. E agradecimento mais uma vez. Maravilha. Gente, finalizamos aqui mais uma entrevista honrosa com o nosso amigo Lucas, especialista em startups. Esperamos vê-los no próximo episódio. Um abraço a todos.